Olá, boa noite a todos. Boa noite. Alegria imensa estar aqui mais uma vez. Esse momento de estudo, de aprendizado para todos nós, né? Estamos hoje trazendo esse tema, vencendo as tribulações. Embora ninguém mais aqui está tendo tribulação nenhuma, né? Todo mundo tranquilo, numa boa, né? Sossegado. Mas nós vamos falar assim mesmo, certo? Vencendo as tribulações. Nós vamos buscar a inspiração nesse ensinamento de Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Onde Jesus disse que tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Todo ensinamento de Jesus nos leva a uma profunda reflexão, né? Então, quando ele fala isso aí, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Porque Jesus falava muito por parábolas, né? Em determinado momento ele começou com se jogar claro, bem claro, claríssimo para as pessoas, né? E eles ali embasbacados, então, perguntou a ele, mestre, mas tem falado muito por parábola, agora já está sendo muito claro conosco, né? Por que isso está sendo tão claro assim? Pois ele disse, né, que temos para essas coisas para que tenhais paz em mim. Como é a paz de Jesus? Como é a paz de Jesus? Porque tem muitas pessoas que às vezes aposentam, agora querem viver em paz. Ou quero desfrutar agora em paz, eu quero viajar, eu quero passear, né? Eu quero desfrutar da vida. E tem muita gente também que quer se aposentar, né? Tem um bom poder aquisitivo ali. Olha, eu não quero saber esquentar a cabeça com nada, eu não preciso esquentar a cabeça com nada, eu quero viver tranquilo, eu quero viver na paz, não quero que ninguém me perturba. Mas também tem aqueles que não é aposentado, não tem poder aquisitivo nenhum, mas também quer ficar tranquilo, né? Nós chamamos aí de preguiçosos, quer ficar só de boa, só na dependência. Muita gente pensa assim, buscar essa paz de Jesus. E nós esquecemos que a paz de Jesus é o nosso íntimo, a nossa paz íntima, a nossa consciência tranquila. Aí estamos buscando a paz de Jesus, tá? Com a nossa consciência tranquila. E ele ainda nos preparou, né, dizendo que no mundo tereis tribulações. Ou seja, Jesus não falou assim, olha, pode ficar tranquilo, se vocês confiarem em mim, vocês não vão ter tribulação nenhuma. Tá certo? Mas Jesus já nos preparou, tá? Que nós teremos tribulações, tá? Mas para que nós ficamos animados, otimistas, com fé, fazer o que ele fez. Porque ele mesmo disse, né? Animai-vos, eu venci o mundo. Venceu com amor, fé, transmitindo para a humanidade a esperança. Então, esse belíssimo ensinamento de Jesus, nós vamos estudar aqui com a ajuda de várias mensagens de diversos espíritos, né, superiores que preocupam também conosco. Nós vamos lá no livro Guia de Luz, o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, que nos dá uma lição belíssima a respeito desse ensinamento de Jesus, tá? A paz de Jesus. Onde o Emmanuel nos diz que a palavra de Jesus está sempre fundamentada no espírito de serviço, assim que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade, da preguiça, tá certo? Sem ação nenhuma, sem agir, principalmente no bem, sem agir no bem, sem trabalhar. O trabalho é o progresso, e nós fazemos parte desse progresso físico, progresso moral, é a nossa vida. O Emmanuel ainda nos fala assim, que a Terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura.
Lógico, eu sei, todo obstáculo nosso, que nós encontramos na nossa vida, tivemos um obstáculo ontem, temos hoje, vamos ter amanhã, né? Na próxima encarnação vamos ter, temos, por quê? O obstáculo é lição para nós. E a maioria de nós não sabemos, não aprendemos ainda a tirar proveito desses obstáculos como lição para nós. Então, tudo que nos acontece no dia a dia serve de lição. Principalmente aquele que a gente acha que está nos prejudicando tanto. É lição. Nós estamos matriculados numa belíssima escola que é a Terra. Estamos em atividade, que é a nossa reencarnação. Então, no nosso dia a dia, tudo que ocorre conosco é lição. Nosso irmão citou o exemplo aí do trânsito. Tá certo? Que descontrola a pessoa. É lição ou não é? Sim. É lição. Nós vamos aprender o quê com isso aí? Tolerância, paciência, perdão. Então, tudo para nós é lição. De onde nós devemos buscar, então, fazer uma reflexão dos acontecimentos ao nosso volta. Que proveitos nós estamos tirando de tudo aquilo que ocorre conosco? O que eu devo desenvolver por tudo isso que está me acontecendo? O Espírito Hamed também, dando no livro Um Modo de Entender, ele nos dá um entendimento muito bom sobre sofrimento, onde ele nos fala que sofrer é um sintoma que indica que a causa sou eu mesmo, por isso devo perdoar. Ou alguém discorda do Hamed? Não, eu sofro, mas é porque aquele fulano que está lá me passa tanta raiva, me traz tanto sofrimento. Será que alguém transmite raiva do outro? Sofrimento do outro? Ou é um desequilíbrio nosso? Desequilíbrio emocional nosso? É o que o Hamed está nos dizendo, né? E ele complementa assim, ó, sofrer é desarranjo íntimo, consequência de nossa inadequação, inconformação, inexperiência, enfim, falta de entendimento diante da vida. Nós já entendemos a vida? Nós já entendemos de onde nós viemos? Por que viemos? Para onde vamos? O Espiritismo dá toda essa explicação. Não dá? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós já temos esse entendimento. Nós viemos do mundo espiritual, que é a nossa parte original. Viemos para provas e expiações, as quais nós devemos tolerar com paciência, com humildade, com resignação, que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, visando aí uma vida futura, sem sofrimento. Carlos Drummond de Andrade vai dizer que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Talvez uma coisa que me faz sofrer tanto, aquela mesma coisa para outra pessoa ali, é insignificante. Então eu não entendo por que o Vicente está sofrendo tanto por isso. Opcional. Meu íntimo, eu busquei isso. Eu ainda não soube trabalhar o meu interior, fazer a minha reforma íntima. E então nós caímos no sofrimento. Aí vem o Hamed falando também sobre exaustão. Quantas vezes falamos que estamos cansados, exaustos? Muitas pessoas chegando aí falar que eu cansei, estou exausto dessa vida. Não é? Não quero mais viver, parte com suicídio. O que causa essa exaustão em nós? Tem momento nosso realmente que chega assim, mesmo nós que estamos no espírita, tem certo momento na nossa vida que pensa, eu não aguento mais, agora eu cansei, né? Estou exausto.
exausto. O que está nos levando a essa exaustão? O Espírito Hamed nos indica: teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. Quantas vezes nós queremos ultrapassar os nossos limites? Nós somos limitados. Nós temos nossos deveres a cumprir. E às vezes nós queremos fazer mais do que aquilo que nós devemos cumprir, que nós podemos fazer. Conheço algumas pessoas assim. Talvez vocês conheçam também. Pessoas que querem abarcar o mundo. Tá certo? Que ajudar a todo mundo ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Então nos leva à exaustão, sai do limite. Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. Outra coisa que nos prejudica tanto é a ansiedade de querer tudo agora, imediato. Vocês veem a correria que anda as pessoas na rua, dentro de casa. Os familiares hoje dificilmente sentam para conversar, trocar ideia um com o outro. Tudo ansioso em busca daquilo, busca de informação, busca uma coisa material, principalmente. Né? Então a tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente, levando à exaustão. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com cuidado. Às vezes nós não queremos que ninguém reclame de nós. Tudo que eu faço tem que ficar perfeito. Eu sou um ser imperfeito. Eu sou um ser ainda imperfeito. Então as coisas que eu faço podem ser também perfeitas. Ninguém é obrigado a gostar de tudo aquilo que eu faço. Ninguém é obrigado, todo mundo gostar de mim. Tem pessoas que isso aí são energias, são magnetismo, que um dia nós vamos falar a respeito disso aqui, esse magnetismo humano, espiritual, onde gera antipatia, simpatia, né? Então, o perfeccionismo impõe-te a realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com cuidado. Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos, não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. Quantas pessoas que fazem as coisas não para a sua satisfação interior, mas para receber elogios, tapinhas nas costas, você é genial mesmo. Se não receber esse tapinha nas costas, esse elogio, esse feedback positivo, exatamente, cai aonde? Cai na nossa. Vocês estão percebendo que o negócio é bem complexo, a nossa vida aqui, para mantermos o nosso equilíbrio emocional, para controlar as nossas emoções, para não cairmos nessa exaustão, nesse cansaço da vida? Tua exaustão não é produto de teu trabalho bem. Eu achei isso aqui lindíssimo, essa colocação do Hamed. Tua exaustão não é produto de teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças no edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ser. Caramba. Que tudo deve vir. Por que eu achei tão interessante isso aqui? Exaustão não é produto de teu trabalho no bem. Quem trabalhou mais no bem aqui encarnado que Chico Xavier? De vez em quando eu comento com a esposa, eu falei, gente, Chico era funcionário público, recebeu mais de 400 mil mensagens dos grandes espíritos, recebia não sei quantos milhares de cartas de entes queridos, atendia 2, 3 mil pessoas por noite, e ainda
saía, como se diria, em peregrinação, eles falavam, para olhar nas periferias dos necessitados e ainda levava ajuda moral e financeira para aqueles necessitados. Ele sentia exaustão? Ah, não. Olha que colocação linda que o Hamed colocou. Chico não sentia exaustão. Então, se a gente dedicar somente ao bem, esforçar para fazer pelo menos 1% do que o Chico fazia, de bem para o povo, nós não vamos sentir exaustão. E todos esses grandes missionários viviam para o bem, né? Mas, ao contrário, nós sentimos essa exaustão. Por quê? Tá? Olha como que termina aí, né? Mas produto do seu ego onipotente, a nossa exaustão, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ter. É aquela correria nossa do dia a dia. 99% correndo atrás das coisas materiais. Chega cansado. Nossa, eu estou morto de cansado, estou exausto hoje, não como sempre, mas de jeito nenhum. Não aguento ir hoje no centro. Eu não aguento hoje na igreja ouvir o padre fazer uma missa, ou o pastor celebrar ali o culto. O que está levando a essa exaustão? Tá certo? Geralmente, coisa de ligação às coisas materiais. Quem trabalha constantemente no bem não vai sentir essa exaustão. Nos coloca a remédio, nós temos que ter o elemento de tipo de jamais sai do mundo exaustão. Muito pelo contrário, dizia que não fez 10% do que deveria ter feito. Deveria ter feito mais. A gente lembra aí do apóstolo Paulo também, sua carta aos Romanos, quando ele diz: depois disso, ele nos resta dizer: se Deus está conosco, quem será contra nós? Ora, ele então é nossa falta de confiança, nossa falta de fé, não é isso? Onde nós vamos também sendo dominados pelo medo, pela desconfiança. Mas se Deus está conosco, quem será contra nós? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. Lá no livro Nosso Lar, creio eu que todos vocês já estudaram esse livro. É o livro mais lido, né? Da doutrina espírita. Capítulo 42. Tá? É onde esse capítulo, André Luiz Espírito, ele narra lá os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Lá nos anos 40 e pouco, né? Sobre o rumor da Segunda Guerra Mundial. E isso aí causou um tumulto. Causou muito tumulto lá na Polônia. Os espíritos ali em tratamento estavam apavoradíssimos. Por mais que os ministros conversavam com ele, estavam com lá, mas, sabe, como controlar aquela multidão de espíritos ali? Toda apavorada. Inclusive tinha uma lá, que ela tinha ocupado o corpo feminino, reencarnado, e ela estava lá reclamando daqueles burburinhos nas esquinas, né, da colônia do nosso lar. E essa mulher estava até com medo do marido dela morrer na guerra e ir para lá atrás dela. Tanto que ela sofreu na vida aqui com ele. Estava lá em tratamento na colônia do lar. Tá? Mas os ministros lá trabalhavam para conter aquela agonia, aquela ansiedade, aquele medo das pessoas. O governador da colônia parou com as suas atividades. Olha para o governador dessa colônia parar as atividades para fazer uma palestra sobre o medo, para controlar aquele medo que estava nos espíritos. Estava causando um transtorno na colônia. Então ele fez a palestra sobre o medo. Ele disse o seguinte: classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Olha o que é o medo, o que o medo faz conosco. Tá certo? Se necessário, esse governador da colônia fazer uma palestra para animar as pessoas. Fazer aquilo que Jesus falou: tereis tribulações, mas coragem.
eu venci o mundo. Se Deus está conosco, o que será contra nós? Palavra de Paulo. E vem essa orientação desse magnífico organizador da colônia, né? O Hamed vem nos falar também a respeito do medo. O medo pode ser definido como um estado psíquico de inquietação constante, agitação ou impaciência diante de um perigo real ou imaginário. A maioria do nosso medo, tá, é do perigo imaginário. A gente alimenta esse medo por uma coisa que tem a mínima possibilidade de acontecer. E se acontecer também? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa coragem? Coragem, eu venci o mundo. Sempre lembrar dos ensinamentos de Jesus. Né? Aí o Hamed vem nos falando assim, ó. Eis alguns sintomas emocionais de temores que nos complicam a existência. Que nos complicam a existência. Aí ele dá alguns exemplos para nós, para que nós possamos refletir. Então ele nos diz que é o seguinte: a agitação mental, a incapacidade de relaxar e silenciar internamente. Aqui também ninguém tem mais agitação mental. Está todo mundo calmo aqui, ninguém fica preocupado com as coisas. Essa é aquela agitação. Onde está isso? Que vai levando a incapacidade de relaxar, não consegue fazer um relaxamento, nem consegue fazer uma prece, elevar o pensamento, silenciar internamente. Mais uma coisa que também ninguém tem: pessimismo e insegurança. É a hesitação em face não só das grandes, como também das pequenas decisões existenciais. Ah, não vou fazer isso não, porque isso não vai dar certo. Ah, eu sozinho não dou conta de fazer isso não. Ah, isso aí está muito ruim. Isso está muito feio. É pessimismo em cima de pessimismo. Insegurança em cima de insegurança. É sintoma de medo. Nos fala remédio. Dissociação mental. Esquecimento constante das coisas mais naturais e simples do cotidiano. Quais são coisas que precisam, né, faz parte aí, tá, dos sintomas, tá certo? Do medo, sintomas emocionais do medo. Mexe com as nossas emoções, mas está ligado aí ao medo. Esse esquecimento constante das coisas mais naturais e simples do cotidiano, tá certo? Creio eu que acontece com grande parte das pessoas. Hoje mesmo a esposa estava rindo de mim. Ela correndo lá para arrumar umas coisas dentro do Paulo de Tarso, do centro Paulo de Tarso, né? Que é na terça-feira de reunião pública, e ela correndo lá para mostrar para que essa correria, né? É semana que vem, né? Fica semana que vem, é amanhã, tem que ir amanhã. Bom, hoje é sexta-feira, você não acredita. Aí eu falei para ela, então eu vou te acalmar um pouquinho, tá certo? Te conformar um pouquinho. Eu tinha saído para resolver um negócio, passei no supermercado, é perto da minha casa, parei o carro em frente ao supermercado, entrei, comprei algumas coisas, saí, tá quase chegando perto da minha casa, o carro ficou batendo. Voltei com essa palinha para trás. Tá vendo bem? Então que nós dois estamos ficando caducos. Então são coisas que a gente parece ser simples, mas está o quê? Segundo o Hamed, essa dissociação mental está relacionada a sintomas emocionais do medo. Ele nos fala mais, ó. Agressividade exagerada, que é a irritação contínua, com tendência a atacar gratuitamente os outros com ofensas e insultos. Isso aqui a gente pai não vê também, né? Nós pais não fazemos isso aqui também. Tá certo? Irritação contínua, com tendência a atacar gratuitamente os outros com ofensas e insultos. Vulnerabilidade, sensação frequente de melancolia, com choro fácil e atmosfera de perseguição contra o mais.
pessoa se sente vulnerável. Por isso que eu sei disso aqui. Parece que ninguém mais gosta de mim. Ninguém conversa comigo. Ninguém quer me ouvir. Sensação, tá? Do medo. Comportamento compulsivo. Uso de atos ritualísticos propensos ao perfeccionismo. Início de várias atividades ao mesmo tempo, sem término de nenhuma. É esse comportamento compulsivo. Vou fazer aquilo, sem terminar, um está conversando com o outro. Tá certo? Uso de atos ritualísticos propenso ao perfeccionismo. Aqui. Eu vou entrar aqui no centro agora com o pé direito para dar sorte. Eu vou entrar no meu serviço agora com o pé direito para dar sorte. Levantar com o pé direito. Levantar com o pé direito. Tá? Olha, voltando a falar, são coisas que a gente parece que é simples, mas tudo são sintomas do medo. Segundo nos fala aí o Hamed. Aura de fracasso é a desculpa por qualquer coisa e sentimento de humilhação constante na frente dos outros. Tá? O que é a aura? É aquela energia que nós criamos. Aí nós temos aquela energia de pessimismo, né? De fracassado. Eu sou um fracassado. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu faço está errado. São sintomas que a maioria de nós ainda carregamos conosco. Falta de motivação, crises de perda de interesse pela vida, sensação de desânimo. Eu não vou fazer mais nada não, porque não adianta. Por mais que eu faça, não está resolvendo nada, eu também agora, né? Balanço bom mesmo, eu não vou fazer mais nada aqui, eu estou nem aí, aconteça o que acontecer. Falta de motivação. Mente exaurida, isolação da vida social. A criatura só executa o que é estritamente necessário para a sua manutenção diária. Isso aqui já é um processo perigoso. Chegando a esse processo aqui, vai chegar o quê? Uma depressão profunda, uma melancolia, partindo até para o suicídio. A melancolia, depressão profunda e chegando ao ponto do suicídio. Vai ver tudo o quê? Sintomas do medo. Falta da coragem, falta da fé. Que Jesus ensinara para nós. E com isso, a baixa imunidade, etc, etc. Exatamente, vai aparecendo doença também física. O remédio nos fazem também. Não podemos afirmar que todos esses sintomas estão relacionados apenas com o medo. Mas quando algum deles ocorrer, é necessário estarmos alerta, pois o medo pode estar servindo de base às nossas emoções e atitudes perante a vida. Você não está afirmando que toda aquela relação, isso aqui é o medo, vai te prejudicar. Pode ser, se alguma situação daquela apresentar conosco, algum sintoma daquele, vamos fazer um levantamento direitinho. Vamos fazer um estudo do que está ocorrendo conosco, né? Para vermos aí. O temor pode ser um ácido que venha consumir desnecessariamente nossas energias vitais. É o que o Júlio acabou de dizer. As nossas energias vitais. Entretanto, não podemos esquecer que, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Vamos sempre lembrar do ensinamento de Jesus: no mundo tereis tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Pois bem com a unidade. Tá? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? É a fé, a coragem, é que vai nos reanimando no nosso dia a dia. Voltando no livro Nosso Lar, o governador aí na sua palestra ainda fala assim, palavras de coragem. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Todos nós temos as nossas tribulações, tá? E temos que estar preparados para esse sacrifício individual. O Emmanuel também nos fala assim: aceita-te tal qual és,
fazendo de ti o melhor que puderes. O que é aceitar tal qual nós somos? Nós somos seres ainda imperfeitos. Não adianta eu querer agora, hoje, deitar Vicente e amanhecer amanhã Chico Xavier. Tem jeito. Tá certo? Eu tenho que trabalhar no meu dia a dia me esforçando. Sei lá quantas reencarnações eu vou chegar, mas não sei quantas reencarnações. E depende do esforço de cada um de nós. Então aceita que tal qual é. Eu sou um ser ainda imperfeito. Sujeito ainda a muitos dedos, a muitos enganos. Ainda vou ter muitas tribulações em minha vida. Tem que ter coragem para vencer. A fé para vencer. Não lamentes as vantagens perdidas. Isso aí faz o dia inteiro. Como que eu perdi aquele negócio? As coisas materiais, né? Como que eu perdi aquele negócio? Eu passo o dia inteiro, a vida inteira, ligado às coisas materiais, lamentando, reclamando. Né? Acima de qualquer desapontamento, continua amando as tarefas que te honram a existência, com os recursos que te foram colocados nas mãos. Nós somos proprietários de alguma coisa? De nada. De nada. Nós não somos proprietários nem do nosso corpo, que foi nos dado por empréstimo para as nossas provações, para as nossas expiações. Tá? Então, tudo que está sob o nosso comando material, tudo pertence a Deus. Eu vou desencarnar e não vamos levar absolutamente nada. Eu não sei de notícia nenhuma que teve algum caixão aí, algum velório, que tinha uma gaveta ali cheia de dinheiro, cheia de bens materiais que a pessoa levou. Né? Se alguém fez isso, ficou lá por a terra, acabar com tudo. Levamos o quê? Nós levamos nossas atitudes. Não levamos, de volta para nos diz, nós não levamos o que temos, nós levamos o que somos. Divaldo Pereira fala assim. Tá? Convite da coragem. Emmanuel. Constrói sempre que possível o otimismo e a alegria em derredor de teus passos. Ser mais otimista, mais alegres. Buscar sorrir mais. Não é aquele sorriso fingido, não. É buscar alegria. Observar a natureza. Nós passamos o dia inteiro sem observar a natureza. Um pássaro, né? Uma árvore, uma flor. Admirar bem a natureza e ficar alegre. A tristeza inerte não auxilia a ninguém. A tristeza só vai nos aprofundar cada vez mais, tá? Na nossa exaustão que nós comentamos aqui. Para que ficar triste? Não ser alegre, né? Com a vida. Só de termos a oportunidade de estar aqui reencarnados já é um grande motivo de alegria, de felicidade. Não é fácil ter essa oportunidade de estar aqui reencarnado. Não carregues contigo a sucata de teus desencantos e frustrações. Olha a palavra engraçada que o Emmanuel colocou, né? Bem encaixada, né? Bem encaixada, sucata. O que é sucata? Sucata é aquilo que a gente descarta, joga fora, né? Agora tem um caminhãozinho catando os descartáveis aí, que bom. Tá certo? O que não serve para a gente, material, vai. Mas, e aquilo que pertence às coisas morais? Nós estamos descartando? É o que nós mais devemos descartar. Aquele lixo moral que não vai servir para nós para nada. Ficar assistindo programa de televisão que não vai me enriquecer em nada. Ouvindo música que não vai me enriquecer em nada. Lendo livro que não vai me enriquecer em nada. Isso é sucata. É perda de tempo.
estar gastando esse tempo para ir fazer o bem para alguém, ver quem está precisando de mim, ver se tem alguém precisando de mim, me ajuda. Tá? Então esse é o caminho. Então não carregues contigo as sucatas de teus desencantos e frustrações. Desengano é esclarecimento. Quantas vezes nós passamos enganados com tantas coisas, e depois vem a verdade, é um esclarecimento. Tá certo? Então desengano é esclarecimento. Estamos sendo mais esclarecidos, mais bem informados. A coragem da fé em Deus se te fará alavanca de apoio na travessia dos obstáculos. Então a gente tem essa coragem, essa fé, só assim para nós atravessando esses obstáculos, essas dificuldades, essas tribulações nossas do dia a dia. Não aflijas por benefícios que ainda não possuis. Grande parte das nossas aflições podemos até chamar de aflições inúteis. A maioria das nossas aflições são aflições inúteis. Aquilo que não vai nos levar a nada, não vai trazer nada para nós, de amparo para nós, espiritualmente, né? Então não aflige por benefícios que a gente não possui. Ficamos aflitos com coisas materiais, ficamos aflitos por coisas que eu não vou conseguir dessa encarnação. Para que essa ansiedade, essa aflição? Age para o bem e o teu dia de êxito chegará. Fazer o bem no limite das forças, como está no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Devemos fazer o bem no limite de nossas forças. E é para isso que nós existimos, né? Para fazer o bem ao próximo. Isso aqui é muito interessante. Pegou lá no livro Diálogo dos Vivos, Chico Xavier, André Luiz. Diálogo dos Vivos. Por que esse livro intitula-se Diálogo dos Vivos? Tá? Chico Xavier frequentemente encontrava com seus amigos para conversar. Nessa conversinha que nós temos no nosso grupinho, não. Imagina Chico com seus amigos, imagina um assunto. Então ele estava numa dessas reuniões com os amigos, conversando exatamente das tribulações da humanidade, as aflições da humanidade, o que está levando as pessoas a tantas aflições, a tantas tribulações. Aí um dos colegas dele lá presente disse: olha, vamos fazer uma prece aqui primeiro para a gente continuar com a nossa conversa, com a nossa reunião. Aí eles fizeram uma prece e vamos fazer uma leitura. Abriram o Livro dos Espíritos, estavam perto deles lá, tá? E estava lá a pergunta 643 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: existe alguém que pela sua posição é impossível fazer o bem? A resposta dos Espíritos, né, que é lógico, todos podem fazer o bem. Em qualquer situação que esteja, qualquer situação social que esteja, todos podem fazer algum tipo de bem. Uma resposta bem longa, né? Mas eles estudaram lá, trocando ideia nessa resposta lá, a falta das pessoas fazerem o bem para o próximo, poderia estar levando a essa aflição, essas angústias da humanidade. Enquanto eles estavam lá discutindo essa resposta, comparando aí com as aflições da humanidade, o Chico Xavier tinha um grande amigo espiritual também, né? Tinha vários, né? Mas quem estava naquele momento ali era o André Luiz, escutando eles ali, ó, naquele debate ali, sabe? Ouvindo, né? Minha mão no queixo, ler, o que esse povo está tentando aqui, né? Sobre essa questão tão simples. E chegou perto do Chico, pega um lápis ali, Chico, né? Aí de repente o Chico parou de conversar com o colega, pegou um lápis ali, uma coisa e começou a escrever, né? A explicação do André Luiz a respeito dessa questão, que todos podem fazer o bem, não importa a situação que esteja ocupando. Aí depois, eles tinham várias comunicações dessa maneira, simples para diálogo com os vivos. Aí eles começaram a dizer isso, podemos colocar
colocar isso aqui no livro? Aí o consenso de todo mundo, não, pode colocar. Aí formaram esse livro, que hoje é muito bacana, esse diálogo dos livros. Aí então, o que o André Luiz colocou a respeito dessa resposta? Nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos. Então nós temos que assumir esse comprometimento, o risco. Quando se faz o bem, tá certo? O risco é o quê? Ou aquela pessoa ficar agradecida ou não agradecida, mas você fez o bem. Tá? Então nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos. Pessimismo é impedimento de criação voluntária. Se você ficar no pessimismo, eu estou exausto, eu estou cansado, eu não aguento, tá? E cai naquele pessimismo, naquela má vontade, vamos dizer assim, tá? Então é isso que o André Luiz está falando. Pessimismo é impedimento de criação voluntária. Seu progresso moral, seu crescimento espiritual. Receio de sacrifício em se tratando de fazer o melhor é atraso na marcha. Eu não vou fazer o bem, não, porque está muito difícil. Realmente é difícil fazer o bem. Não é fácil, não. Porque vai de encontro com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Então, realmente não é fácil fazer maior soma de bens do que nós devemos fazer. Porque nós temos que lutar com o nosso egoísmo. Tá? Então, o receio de sacrifício, se tratando de fazer o melhor, é atraso na marcha. Trabalhar servindo é participar. E participar é viver corajosamente. Com fé, coragem. Eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus falou? Animais, você vai ter tribulação, mas coragem. Anima. E você vence também. Todos aqueles que se preservam demasiado contra obstáculos e provações acabam fugindo das tarefas que lhes compete desenvolver. Se eu vou ficar afastando, preservando, eu vou desencarnar. No mundo espiritual, eu vou ver a grande oportunidade que eu tive aqui, mas não fiz, não aproveitei. Aí eu vou ter um certo sofrimento no mundo espiritual. Vou pedir novas provas para vir aqui e fazer aquilo que eu não deveria ter feito, não fiz. Aquele que não tem coragem de pensar, agir e renovar-se sozinho, sem coragem de ser o que é, operando e cooperando para cumprir o dever que a vida atribui, não encontrará progresso. Afirmação de André Luiz. Não importa a posição social que nós estamos ocupando, todos nós podemos fazer uma soma de bem. Se quisermos o nosso progresso, nós temos que trabalhar para o progresso próximo. Progresso próximo depende da minha ajuda. Progresso próximo eu ajudando, o progresso meu. Nós vamos encerrar com essa reflexão da irmã do povo, onde ela nos fala: somente quem ainda não aprendeu as habilidades da fé e do otimismo, confiando plenamente em Deus e seus poderes no bem, empresta força maior aos adversários do amor. Então, nós estamos aí baseados, alicerçados também do amor, da fé, esperança, da força de vontade, da coragem para prosseguir. Muito obrigado a todos vocês pela vibração de carinho.